diante da Tua presença, Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença é tão real em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado, Pai. Venha abençoar, Senhor, agora o pastor, que vai trazer a Tua palavra, Jesus. Que ela possa falar poderosamente aos nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas totalmente diferente, Pai. E que a Tua palavra venha agir aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Tome seu assento, já pega a sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, o médico, o doutor Lucas, escritor do Evangelho, e também do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Então Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e a continuação, que é Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler em Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 34, então seja forte para a gente poder ler juntos esses versículos. No finalzinho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 34, o caminho de Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos falar sobre a espiritualidade que vence a frustração. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, tá? Eles estavam indo para esse lugar, e no caminho eles falavam sobre o que havia acontecido, morte, a possível ressurreição que estavam falando de Jesus, e eram discípulos de Jesus aqui. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Olha que cena. Os 2 voltando ou indo para este lugar, esse vilarejo chamado Emaús, falando sobre o que tinha acontecido, e frustrados, e de repente se aproxima alguém deles e começa a caminhar com eles. Eles não sabiam quem era aquela pessoa. Verso 17, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles não estavam falando de calvinismo e de arminianismo, né? Não era. Eles pararam com o rosto entristecido, Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém, deu nos dedos de Jesus ainda, ó. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eu gosto quando Jesus faz isso, né? Dá um João sem braço, né? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Para mim esse é o versículo chave. Eles disseram assim para Jesus, sem saber que era Jesus: olha, nós tínhamos esperança de que fosse ele aquele que iria resgatar Israel. Resgatar Israel do quê? Da opressão romana. Devolver o reino a Israel, o reino glorioso de Salomão, de Davi, de Salomão. Essa era a ideia dos discípulos. Era isso que eles esperavam de Jesus. Amém? Então, versículo 21, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tínhamos, ou seja, estamos frustrados. Não é ele. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Verso 22, algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente.
disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Mas deve ser boato. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então, não sabemos. Verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, no Antigo Testamento. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Jesus viajou com eles nas Escrituras. Você consegue imaginar isso? Como foi isso? Jesus dizendo assim, está vendo, o cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, falava da minha morte. Lembra da rocha que foi ferida e saiu água? Falava do meu ferimento. Você se lembra do Isaac, que Abraão foi sacrificar ele, e o anjo falou assim, não mate, faça nada com o menino. E de repente apareceu aquele cordeiro amarrado pelos 2 chifres. E então Abraão pegou o cordeiro e substituiu Isaac, e matou o cordeiro. Pois é, aquele cordeiro era eu. Apontava para mim. Vocês estão entendendo? Que o Antigo Testamento falava ao meu respeito, e que ele tinha que morrer, e Jesus não se mostrou ainda quem ele era. Jesus está pregando, e eles não sabem quem é que está ali. Eles acham que é um forasteiro. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que como que fosse seguir adiante, como se fosse seguir viagem. Jesus é massa, né? Jesus é muito legal. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. Fica conosco, porque já é tarde. Passa a noite aqui em casa, fica com a gente. E Jesus foi para casa com eles. Diga assim, e Jesus foi para casa com eles. Amém. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão. Aí eu imagino quando Jesus pegou o pão, alguma coisa começou a acontecer no coração deles, né? Só Jesus pega o pão daquele jeito. E o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Está vivendo comigo a história? Amém? Estamos juntos? Então vamos continuar. Disseram um ao outro, esse versículo aqui é transcendental. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Seu coração arde quando você ouve as Escrituras, quando você lê as Escrituras? Ainda arde. Verso 33, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Amém? 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 Que bom saber que você está aí. Então vamos lá. Vamos compartilhar o que o Senhor nos ensina através desse texto. A palavra-chave para mim aqui é espiritualidade e frustração. Os discípulos, quando eles foram chamados por Jesus, todos eles criaram uma expectativa errônea acerca de quem era Jesus. Eles tinham a ideia de que Jesus seria aquele Davi, ou como o Davi, que empunhou a espada e conquistou Israel daquela época, e conquistou as terras de Israel daquela época, e fez de Israel o império daquela época. Eles imaginavam que Jesus seria como Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito. Eles esperavam o Messias militar, um Messias que pegaria a espada e lutaria contra César e daria liberdade para Israel. Era esse Jesus que eles esperavam. Tanto é que Judas, quando ele vendeu Jesus,
no âmago do seu coração, a intenção era, ele vai mostrar quem ele é. Quando prenderem ele, ele vai dizer quem ele é. Então ele vai invocar os seus anjos, ou sei lá quem, ou reunir os exércitos, os seus discípulos, e reunir Israel e lutar contra os romanos. Por isso, Judas, e aproveitou para ganhar uns trocos, entregou Jesus. Mas quando ele percebeu que Jesus não fez nada, simplesmente se entregou, ele percebeu o que tinha feito, então ele foi e tirou a própria vida. Todos os discípulos, sem exceção, eles tinham a expectativa de que Jesus iria vencer Roma e estabelecer o império de Israel, assim como nos tempos de Davi e de Salomão. Quando eles veem Jesus sendo preso, açoitado, cuspido, eles estão naquela expectativa, ele vai dizer quem ele é, ele vai dizer quem ele é só ele dar uma ordem, e nós vamos pegar a espada, como Pedro fez. O Pedro pegou a espada, ele achava que Jesus ia dizer, isso Pedro, os demais, pega a espada também, vamos lutar. Mas o Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, e Jesus o repreendeu. Quem vive pela espada perecerá. E Pedro, agora não entendi nada. Se Pedro fosse gaúcho que nem nós, bate, mas agora me caiu os buteados do bolso, não entendi nada. O que esse cara veio fazer? Peguei a espada, quero lutar por ele, e ele me repreende? Como assim? Na cabeça dos discípulos, Jesus seria um homem que pegaria a espada e iria liderar Israel na luta contra os romanos. Mas quando Pedro percebe que Jesus se entrega, Pedro não entende mais nada, a ponto de negar Jesus, ver Jesus então sendo levado à cruz, no caminho do Gólgota. João acompanha Jesus até a cruz e João está ali vendo, pasmo, ele não vai descer da cruz, ele não vai lutar por nós. Mal sabia ele, ou eles, que Jesus estava lutando, mas o inimigo não era Roma, o inimigo era o pecado. Amém? O seu inimigo não é as pessoas, é o pecado. Jesus travou a maior batalha cósmica que já se viu naquela cruz, para lutar contra o pecado, para vencer o pecado, para que não somente Israel se tornasse um grande império, como vai se tornar no reino milenar, mas para que todos nós pudéssemos entrar no céu. Todavia, não era esse o desejo dos discípulos. O desejo dos discípulos era que Jesus pegasse a espada. Por isso eles se frustraram. Esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão indo triste para Emaús. E de repente um homem aparece caminhando ali, se aproxima deles, e eles estão conversando sobre o que aconteceu. Pois esperávamos que fosse ele, mas não é dessa vez. Quem sabe o próximo? Já foram tantos que se apresentaram como Messias, esse era mais um. Esperamos o próximo. E Jesus acompanha eles, e Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Pois você não sabe do que aconteceu? Não sei, fala para mim. Pois um tal de Jesus e tal, contou a história, e depois que Jesus ouve a história, ele diz assim, vocês são tolos. Vem cá, eu vou explicar para vocês. Quem era o inimigo? O inimigo era o pecado. E o Messias foi até o fim, e na cruz, ele venceu o pecado e a morte. Amém? Quando Jesus, ele entra na casa desses dois discípulos, e ele pega o pão, eu fico imaginando a cena, não sei vocês, eu fico elétrico, eu fico imaginando a cena. Jesus, ele parte o pão, e os discípulos estão olhando, mas quem é esse cara, quem é esse cara? Você já olhou para alguém assim, com a sensação de que eu conheço, mas de onde que é? Da onde que é? Jesus parte o pão, e os olhos deles se abrem, e um olha para o outro assim, era ele, e ele desaparece. Ardia o nosso coração. Aleluia. Ardia o nosso coração quando ele explicava as escrituras para nós. Não ardia o seu coração? Ardia o meu coração. Como é que a gente trabalha com a frustração? Porque muitos de nós chegamos até Jesus com a ideia errada de que Jesus ia pegar a espada e ia resolver os problemas da nossa vida. Não é assim? Não foi assim que você veio para Jesus? Eu vou para a igreja porque Jesus vai resolver os meus problemas. Ele já resolveu. Na cruz. Amém? Ele já resolveu. Na cruz. Aqui a gente vai ter aflição, aqui a gente vai sofrer. E se você crê em Jesus, você vai sofrer. Como assim, pastor? Eu não quero isso. Pois a sua expectativa é a mesma dos discípulos. Porque evangelho é sofrimento. Evangelho é perseguição. Evangelho é ir na contramão do mundo. Evangelho é você ser taxado de quadrado às vezes.
Evangelho é ser rejeitado. E muitas pessoas vieram para Jesus com essa expectativa e se frustraram. Agora, você tem que entender que todo ser humano, ele passa pela frustração. Se tem um negócio que a gente tem que aprender a lidar, é com a tal da frustração. Quantas vezes você já se frustrou? O ano passado, esse ano, já deu tempo de se frustrar? Eu já me frustrei esse ano. Se tem um negócio que a gente faz com facilidade, é se frustrar. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é colocar expectativa em relação às pessoas. É criar expectativa em relação ao futuro. A gente cria expectativa, e a gente se frustra. E quanto mais expectativa você coloca sobre alguém, ou sobre alguma coisa, maior é a frustração. Porque se tem uma coisa que as pessoas sabem fazer, é frustrar a gente. E a gente frustrar as pessoas. E a gente, se é que Deus tem possibilidade de ficar frustrado, não tem, mas a gente frustra Deus. Porque Deus espera uma coisa da gente. Ainda que Ele sabe o que a gente vai fazer, e a gente faz outra. Todo ser humano vai passar pela frustração. O maior erro dos pais hoje em dia é evitar que os seus filhos se frustrem. Não é assim? A gente dá tudo para eles. Não pode se frustrar, porque eu me frustrei quando eu era criança. O meu pai me frustrou, a minha mãe me frustrou, todo mundo me frustrou. Os meus filhos não vão se frustrar. Aí quando eles crescem, que eles vão para o trabalho, para a faculdade, e alguém diz assim para eles, não. Aí eles, não, eu conheço a palavra. Mas meu pai e minha mãe nunca me falou isso. Nós não preparamos os nossos filhos para o futuro. Nós não preparamos os nossos filhos para a frustração. Então nós damos tudo, nós criamos eles numa bolha. E quando eles se tornam adultos, eles não sabem lidar com a frustração. É por isso que o suicídio tem aumentado cada vez mais. Porque as novas gerações, elas como diz no ditado popular, né, é tudo mimimi. Ai, mas né, o pastor... Ah, mas a esposa do pastor. Não, mas é a ministra do louvor. Ah, mas o meu marido. Ah, mas a minha mulher também. Deus, olha, né, que Adão, olha a mulher que o Senhor me deu. Misericórdia. Tudo mimimi. A gente se ofende por qualquer coisa. A gente recebe um não. Essa pessoa não gosta de mim. Mas só porque ela disse não, não quer dizer que ela não gosta de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Você consegue se lembrar de alguma frustração da sua vida? Sentimental, financeira, profissional? Como é que você trabalhou com essa situação? Como você tem lidado com as frustrações? Qual é a sua reação diante de um não? Às vezes as pessoas chegam no pastor, né? Pastor, eu sou pastor, tá? Então eu posso falar. Pastor, eu estou com uma ideia legal. Pastor, eu queria fazer isso. O pastor diz assim, vamos orar? Ah, pastor, né? Ah, esse pastor é chato, né? Não deixa a gente fazer nada. A pessoa não sabe lidar com a frustração. Não sabe lidar com o não. A gente precisa aprender a ouvir o não, sem ficar inimigo da pessoa, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo que fala não para a gente vira inimigo da gente. Está certo? Não, está errado. Precisamos aprender a lidar com o não. Olha só. Você tende a ser uma pessoa que não gosta de ser contrariada? Pode passar o slide ali. Deixa aqui. Aqui, olha só. Frustração, sentimento ao não ter o resultado que se esperava. Ou seja, uma decepção. Você esperava um resultado e não vem. Uma decepção. Para a gente entrar na mensagem propriamente dita, quando nossa espiritualidade, olha só, a receita do negócio aqui, ó, quando nossa espiritualidade está focada em Jesus, então começamos a aprender a lidar com as frustrações. Quando eles entenderam quem era Jesus, eles começaram a aprender a lidar com a frustração. E é isso que a gente vai falar aqui em 4 pontos. Vamos aprender nesse texto como Jesus, ou com Jesus, a superar as frustrações. Estamos juntos? Vamos lá? Vamos ver o tempo que eu tenho? Glória a Deus. Primeiro ponto. Ali. Ponto 1, versículo 16. Vamos ver o versículo 16 primeiro. Volte para a Bíblia, fique com ela aberta. Bíblia aberta. Versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos.
impedidos, olha só a coisa tremenda, de conhecê-lo. Os olhos deles, dos dois, estavam como que impedidos de conhecer a Jesus. Eles estavam tão frustrados, que eles não conseguiram ver Jesus. Primeiro ponto, lição para você: não permita que a frustração o impeça de viver Jesus plenamente. Jesus não tem responsabilidade com as nossas frustrações. Eu não posso, diante das frustrações, colocar a culpa em Jesus, ou permitir que o meu coração se feche, que os meus olhos se fechem, que a minha mente se feche, e não entenda, e não me aprofunde no relacionamento com Jesus. As frustrações têm o seu propósito. Os 2 discípulos não reconheceram Jesus por causa da frustração. Quantas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos orar, porque estamos frustrados com o marido, com a mulher, com os filhos, com o pastor, com a igreja, com o mundo, com o diabo e com Deus. Está frustrado com todo mundo, e a gente não consegue reconhecer que o caminhar com Jesus é uma vida diária, é um relacionamento diário, é dia a dia, é um passo depois do outro, é vida na vida, é se render a Jesus, é a cada manhã estar com Ele em oração, é a cada manhã estar na Bíblia, é a cada manhã, o seu primeiro momento, depois de lavar o rosto, é jogar os seus joelhos no chão e falar com Jesus. Na frustração, nós não conseguimos perceber essas coisas, aprendemos a fazer as coisas de maneira mecânica, na força do braço, do nosso jeito, e a gente quebra a cara, e se frustra mais, e a frustração vai aumentando, e um abismo chama outro abismo, e quando a gente vê, a gente não consegue sair mais. Alguém me disse: se Jesus realmente se preocupa comigo, por que isso aconteceu? Não é assim? Não é? Se Jesus me ama, por que isso aconteceu? Quer dizer que Jesus é o gênio da lâmpada, Ele está lá no céu para fazer todos os meus desejos. As pessoas têm a ideia platônica de que Deus é um velhinho barbudo sentado no trono com um raio na mão esperando você pecar para partir você no meio. Ou Ele é o cara lá de cima que está prontinho para fazer tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Nós precisamos conhecer a Deus a partir da Bíblia. Se Jesus realmente se preocupa comigo, por que isso aconteceu? Essa é uma pergunta que eu tento responder para muitas pessoas. Hoje eu tive que tentar responder para um rapaz. Porque eu sou assim. Porque isso aconteceu comigo. Pois é, eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Por que você só perguntou aonde está Deus quando o mal bateu na sua porta? Por que você não perguntou aonde estava Deus quando o mal bateu na porta do vizinho? A gente só pergunta onde está Deus quando o mal bate na nossa porta. Com o vizinho pode acontecer, lá na Coreia pode acontecer, lá no Oriente Médio pode matar os cristãos, eu não quero nem saber. Agora comigo eu não aceito aflição, eu não aceito frustração. Então se chegou na minha porta o mal, eu não sou como Jó. Eu pergunto, se Deus está no céu e Ele é o Todo-Poderoso, então por que isso aconteceu comigo? Jó disse diferente: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará em meu favor. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Isso aconteceu justamente porque Deus te ama. Sabia? Que Deus permite as frustrações, as dores, as lágrimas, porque Ele te ama. Na maior parte das vezes é na frustração e na dor que deixamos Jesus entrar em nossa vida. Eu vi um vídeo ontem eu acho, no Face, que eu achei engraçado. Não são falas minhas, tá? Não são palavras minhas, mas me chamou a atenção. O pastor estava pregando, um pastor de idade assim, bastante eloquente, né, dizendo com bastante autoridade que muitos cristãos têm que morrer pobre. E Deus não vai te prosperar nunca. Você tem que morrer. Deus vai deixar você morrer pobre. Você nunca vai ter dinheiro sobrando. Aí ele foi explicar por quê. Ele disse assim: porque se Deus te dá muito, você se desvia. Você tem que estar sempre na peia, você tem que estar sempre apertado, sempre sofrendo. Porque se Deus der muito, você se afasta dos caminhos do Senhor. Eu não acredito que isso é verdade, mas na vida de algumas pessoas é. Amém? Na vida de algumas pessoas é. Se Deus der muito,
ele vai embora. Ele vai dizer, agora eu tenho, né? Eu vou depender de Deus para quê? Não, agora dá uma olhada na conta bancária, 3 milhões, isso aqui por dia dá quanto? Depender de Deus para quê? Tem, faz sentido na vida de muitas pessoas. Deus permite, muitas vezes, a gente está andando debaixo do sol, para que a gente se quebrante cada vez mais, para que o coração amoleça, para que Ele nos dê experiência, e para que nós nos rendamos a Ele. Amém. A restauração que Jesus quer fazer em nós é de dentro para fora. Precisamos deixar Jesus se tornar uma fonte em nós, a fonte que nós precisamos. As frustrações são uma possibilidade. Vamos passar, não tem como, mas eu te garanto que no meio da frustração, no meio da dor, no meio da lágrima, essa fonte que é Jesus vai jorrar para a vida eterna. Amém? A dor e as adversidades são possibilidade. O drama que você faz é opcional. Amém? O drama que a gente faz é opcional. Se lembre disso. Terceiro, ou melhor, segundo ponto, versículo 20. Versículo 20. Segundo ponto. Vamos ler o versículo 20. Eu gosto de ir por ponto assim, sabe? Para que você não se perca na mensagem. Versículo 20. Diz assim: mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram, e o crucificaram. O que a gente aprende aqui? O ser humano não precisa de religião, ele precisa de vida espiritual. Quem foi que crucificou Jesus mesmo? Como é que diz aqui o versículo? Vamos lá. Os principais sacerdotes. Gente, que pesados aqui. E os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Quem que entregou Jesus para a morte? Os sacerdotes, os líderes religiosos. Jesus não tem negócio com religião, Deus não tem negócio com religião. Eu falei isso hoje para uma pessoa, ela chegou e criticando a religião para mim, religião, eu disse assim para ele, religião do diabo. Eu fui mais radical do que ele. Concordo com você, pastor, a religião é do diabo. Eu falei, é verdade, Deus não criou religião, é o diabo que faz confusão, é o diabo que cria essas coisas, é o diabo que faz uma salada, e quando a gente olha, a gente não entende nada. É fácil você enganar, iludir as pessoas. É só você pegar um copo de verdade, cheio de verdade, e um copo cheio de mentira. Aí você pega a mentira, a verdade está aqui, né? Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Verdade, mentira. É fácil saber o que é mentira, e é fácil saber o que é verdade. Amém? Agora, se eu pegar a mentira e eu misturar com a verdade, vira engano. Aí é difícil. Você pode ver que as religiões e as pseudo-religiões cristãs, elas usam uma verdade, Jesus. Todas elas usam Jesus. Até o satanismo usa Jesus. Jesus é um cara bom. Não é verdade? É verdade. Mas quando você vai ver, está no meio da mentira. Aí vira engano. Aí, falou de Deus é coisa boa, não é assim que as pessoas dizem? Falou de Deus, falou de Jesus, então é bom. Mas o que vem por detrás disso? O ser humano não precisa de religião, eu não preciso. Religião, religare, do latim, religar o homem a Deus. A religião se coloca como aquilo, ou aquele, ou aquela coisa que leva o homem a Deus. Quem é que leva o homem a Deus? Quem? Só as duas irmãs ali. Quem leva o homem a Deus? Só Jesus. Onde é que está escrito isso? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Oh, meu amor. Não foi a minha esposa que falou isso não, tá? Onde é que está escrito isso? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Então não é a religião que faz isso. O ser humano não precisa de religião, ele precisa de vida espiritual. E vida espiritual somente em Jesus Cristo. Relacionamento com Deus somente através de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. O que as religiões oferecem é insuficiente para ter uma vida espiritual. Lembra de Nicodemos? Jesus falou: Nicodemos, você é mestre, cara, você é fera, você é PhD na religião judaica. Você entende tudo do Antigo Testamento e você não entende o que é nascer de novo? Pois é, Senhor Jesus,
Não sei. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse para ele, tem que nascer da água, nascimento natural, nascer do ventre da mãe, mas nascer do Espírito. Porque se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Mais cedo ou mais tarde, a religião irá te frustrar. Amém? Mais cedo ou mais tarde, a religião irá te frustrar. Se você colocar suas expectativas em mim, o pastor Josias está chegando agora, né? Então, pastor Josias, mas se você colocar a sua expectativa em mim, tenha certeza, um dia eu irei te frustrar. Não porque eu quero, porque naturalmente isso acontece. Vai chegar um dia que eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar, que eu vou dizer um não para você, que eu vou ter que dizer. Então o ser humano frustra as outras pessoas. Vai chegar um dia que a religião vai te frustrar. Agora, se você tiver vida espiritual, se você estiver focado em Jesus, Ele jamais te frustrará. Amém? Ele jamais. Muitos olharam para Jesus como uma nova religião. Versículo 21, olha só, o versículo 21 diz assim: tínhamos esperança de que fosse ele, ia ser ele que ia resgatar Israel, ele ia começar algo novo, algo diferente, a gente tinha essa expectativa. As pessoas olharam para Jesus como uma oportunidade. Quando ele multiplicou pão e peixe, agora acabou, padaria para quê, né? Multiplicar pão e peixe, pescar para quê? Ó a oportunidade aí, din-din, ganhar dinheiro. Acho que não pensaram nisso? Pensaram. Olha só o que ele faz, ele cura o cego, o paralítico. Não, olha, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Vendo oportunidade. E é isso que a religião tem feito com muitas pessoas. Tem olhado para Jesus como uma oportunidade e tem feito comércio de Jesus. E o que Jesus tem a ver com isso? Nada. 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 Mas eles usam o nome de Jesus. Jesus não tem nada a ver com essas coisas. Versículo 25, a gente chega no terceiro ponto. Olha para o versículo 25. Bíblia, meu irmão, sempre Bíblia. Versículo 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Talvez você vai dizer: como é que vocês são besta, né? Como é que vocês são tolo? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? O que é que a gente aprende aqui? Entenda quem é Jesus e depois nada mais importará. Amém? Depois que entendermos realmente quem é Jesus, nada mais importará. É isso que Paulo disse. Eu considero como esterco. É tudo que eu perdi para ganhar a Cristo. O morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Enquanto eu estou vivo, eu só Paulo estava dizendo assim, eu só presto para uma coisa: para glorificar Jesus aqui. Se eu não fizer mais isso, é melhor eu morrer. Amém? Paulo estava dizendo, a minha missão é fazer discípulos, a minha missão é levar o Evangelho. Então, enquanto eu estiver vivendo a Silva aqui, é Cristo. E o morrer? Morrer acabou, Paulo? Não, morrer é lucro. Amém? Morrer é lucro. Depois que nós entendemos quem é Jesus, nada mais importa. Versículo 26 diz assim, olhe para o versículo 26, por favor. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Jesus quer me mostrar, te mostrar quem Ele é. Jesus passeou com eles na Bíblia. Vem cá, vou mostrar quem que eu sou. Dá uma olhada aqui. De Gênesis a Malaquias. Quem eu sou? Eu sou o prometido, o descendente da mulher. Eu sou o Cordeiro Pascual. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o substituto de Isaac. Eu sou aquele que foi prometido lá por Moisés, que Moisés disse: vai vir um profeta semelhante a mim. Sou eu, é de mim que ele estava falando. Lembra lá do Isaías, quando ele disse que a virgem conceberia? Sou eu. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É Ele, Jesus. Jesus estava mostrando para esses discípulos, esses dois, quem Ele era. Muitas vezes nós estamos na igreja há tantos anos, mas a chave não caiu ainda. Gente, quem é Jesus? Quando eu entendo quem Ele é, nada mais importa.
Amém? Nada mais importa. Jesus é a solução de Deus para as nossas frustrações. Versículo 27, olha só. Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Porque quando eu entendo quem é Jesus, eu não me frustro mais com as pessoas. Eu não coloco uma expectativa sobre as pessoas. Eu coloco uma expectativa sobre a minha esposa inatingível. Quando eu casei, eu era assim. Eu queria que ela fosse assim, 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 assim. Aí quando eu percebi que mulher nenhuma seria assim. Não dá. Nem eu consigo ser. Né, alcançar o padrão que eu coloquei para ela. Aí depois de alguns anos de casado, eu me converti. Né, amor? Eu me converti. Aí eu entendi que eu só vou me frustrar se eu colocar expectativa. Qual é a solução? Não coloque expectativa. O único alvo das minhas expectativas é Jesus. Porque Ele jamais me frustrará, se as minhas expectativas forem bíblicas em relação a Ele. Amém? Para concluir, o quarto ponto, no versículo 32. Olha só, a gente termina aqui. Alexandre, me ajuda no teclado aí, queridão. Faz aquele fundo musical gospel, ungido para nós aí. Versículo 32, olha só o que diz. Estamos juntos? Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? O que é que a gente aprende aqui? Depois de receber Jesus em sua vida, jamais deixe esse relacionamento esfriar. O coração precisa arder. Eles disseram assim, ó, não ardia o nosso coração? Antes da crucificação, alguém olhou para Jesus e disse assim, ó, ninguém fala como esse homem. Nunca vi ninguém falar como ele. Alguma coisa acontece com a gente quando ele fala. Amém? É diferente. Apaga as luzes para nós, por favor. É diferente. Quando ele fala, é diferente. As pessoas tentam falar, tentam explicar, e vem Jesus e ele diz assim, uma frase. Ele diz assim, vai, não peques mais. Ele diz assim, quem foi que me tocou? Ele diz assim, mulher, se você soubesse quem está aqui falando com você, e muda tudo. Ele pega as escrituras assim. Você acha que Jesus abriu um rolo para falar com eles ali? Porque não tinha a Bíblia assim. Tinha uns pergaminhos pesados. Um livro, só o livro de Isaías, várias pessoas para carregar. Jesus, ele foi falando da mente dele, citando os versículos, citando o Antigo Testamento. Olha essa coisa tremenda. E eles foram entendendo, as escamas dos olhos foram caindo. E eles, verdade, como é que eu não entendi isso? Mas estava aqui. Eu li isso a vida toda. Eu nunca entendi. Aleluia. Por quê? Depois de receber Jesus na minha vida, eu não posso deixar esse relacionamento esfriar. As pessoas diziam assim, mas o primeiro amor, é verdade, eu também sinto saudade dele. O meu grande objetivo é pegá-lo de novo, sabe? Senhor, o primeiro amor. Lembra? Era fácil de chorar. Agora para eu chorar assim uma vez por ano. No primeiro amor assim, o pastor dizia assim, a paz do Senhor, irmãos. Eu chorava. Eu ia de madrugada para a igreja orar no frio, gripado. Dobrava o joelho e jogava a cara no chão quando não aguentava mais. Eu, Jesus, eu te amo, me ajuda a parar de pecar, Jesus. Eu sou muito pecador. Me ajuda, Senhor. De madrugada. Hoje, quando a gente peca, a gente diz, Jesus, perdoa, vai. Não é assim? É que ficamos maduros na fé, né? Chegou a maturidade. Que saudade da época de criança. Quando eu era bebê na fé. Que quando eu olhava uma coisa errada na televisão assim, eu já, que nem as minhas filhas fazem, quando a gente está assistindo, né, um filme que a gente olha, né, a classificação, mas mesmo assim nas classificações de 14, 12, tem um beijo, tem um abraço, elas fazem assim, elas têm 11 anos, elas fazem assim, elas fecham os olhos, aí eu olho para elas assim, eu digo, Jesus, obrigado pela pureza das minhas filhas, que saudade dessa pureza. Você tem saudade? Eu tenho. Eu não posso deixar esse relacionamento se esfriar. É minha responsabilidade buscar Ele todos os dias.
Só eu dobro os meus joelhos. Só eu leio a minha Bíblia. Só eu. A vida cristã, ela é simples. Nós não podemos ser morno, ou frio ou quente. Porque frio você já enfiou o pé na jaca, entendeu? Tipo, não quero saber desse negócio não. Eu só vou na igreja uma vez por mês, eu dou meu dízimo e está tudo certo. Morno, ou melhor, frio. O morno é aquele que está assim, eu não sei se eu vou para cá, ou se eu venho para cá. Agora o quente é aquele que diz assim, não ardia o nosso coração? Irmão, Jesus é bom. Se coloque em pé, por favor. A banda vem para cá. Último slide. Lembra? A vida cristã é simples. Estenda as suas duas mãos assim. Assim. Nesses 3 movimentos você resume a vida cristã. Você recebe. Você celebra. Levanta as mãos para cima. Se alegra, celebra, eu recebi de graça. Aí você reparte. Assim você reparte. Você não pode guardar para você, você reparte. O movimento é esse aqui, Você reparte. Vamos de novo? Você recebe, você celebra e você reparte. Você recebe, você celebra e você reparte. Você recebe porque você crê. Você celebra porque você tem esperança. Você reparte porque você ama. Você recebeu Jesus, celebre. A sua vida eterna, o problema do pecado foi resolvido. Você recebeu Jesus, celebre, mas reparta. As pessoas precisam ouvir de você. Você está frustrado com alguma coisa? Se renda a Jesus. Não crie expectativas sobre ninguém, sobre nada. Apenas expectativas bíblicas a respeito de Jesus. E você não vai se frustrar mais. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos trilhar esse caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Deus, que presença gloriosa aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia. Que presença gloriosa, Senhor. Renova a gente, Pai. Renova, Senhor. Eu quero ser igual. Renova, Jesus. São tantas dificuldades que a gente enfrenta. A nossa carne é tão difícil de ser controlada. O inimigo nos engana, Senhor, com tantas situações. Abra os nossos olhos para que vejamos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós não queremos ser morno. Aviva a tua igreja, Senhor. Que possamos voltar a chorar, Senhor. Renova a gente. Começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. Aleluia. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia da gente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ser frios nem morno. Nós queremos ser quentes, Senhor. Queremos que o nosso coração arda quando ouvirmos a Tua palavra. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Mas nós precisamos querer. Eu quero, Senhor. Eu creio que os meus irmãos querem também. Derrama sobre nós o renovo do Teu Espírito, Senhor. Gera arrependimento em nós, Senhor. Gera arrependimento em nós, Senhor. Que nos arrependamos dos pecados. Em nome de Jesus. Cante. Cante ao Senhor. Adore o Senhor. Chore, grite, adore o Senhor. Se você sentir vontade de dobrar o seu joelho, joga o joelho no chão.
Nos arrependemos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Te entregamos nosso viver. Tua igreja se arrepende, Senhor.